Alô você, chegamos para mais uma questão do primeiro simulado aberto Master Enem do ano de 2025. A questão tá na tela, é a questão de número 96, questão muito bacana. A questão ela traz para você um gráfico onde ele faz uma relação direta entre o garimpo e os casos de quê? De malária, tá? E ele pergunta, olha o comando dessa nossa questão. A ligação univitelina entre as duas variáveis observadas no gráfico encontra justificativa no fato do garimpo. Então, quais são as duas variáveis que você observa nesse gráfico da nossa questão de número 96? A primeira variável é o garimpo, certo? E se você observar no gráfico, ó, à medida que o garimpo ele foi aumentando, né, foi se expandindo, pode observar que os registros de malária também cresceram. Ou seja, há uma relação, como diz o comando da questão, univitelina entre o aumento do garimpo ilegal e o aumento do número de casos de malária. O que a questão pediu é que você mostrasse em que alternativa eu tenho uma explicação plausível para o aumento do garimpo resultar no aumento de casos de malária. Só para refrescar um pouquinho a tua memória, ó, vamos para cá. A questão de número 96, ela é uma questão que envolve programa de saúde, né? Ela é uma questão que envolve situação também de desequilíbrio ambiental, porque fala de garimpo, né, de desmatamento. Ela é uma questão que pede para você só relembrar um pouquinho os casos de malária. Ó, a malária, ela é uma protozoose. Ela é uma protozoose que possui como agente etiológico. Lázaro, o que é o agente etiológico de uma doença? O agente etiológico de uma doença é o agente causador. É o vírus, é a bactéria, é o protozoário, certo? Como agente etiológico, protozoário não flagelado, porque ele não tem flagelo, tá? Ó. Protozoário não flagelado do gênero Plasmodium. Então, meus queridos, quem é o Plasmodium? O Plasmodium é um gênero de protozoário, não flagelado e que é o grande agente etiológico, ou seja, o grande agente causador, tá certo? Da doença conhecida como malária, maleita, impaludismo, tá? Essa doença, a malária, ela é muito endêmica de algumas regiões do Brasil, principalmente o norte do Brasil. Outro detalhe, tá certo, da malária, é que quando uma pessoa, eu vou já dizer como é que ela é infectada, mas quando uma pessoa está infectada por esse protozoário, uma das células de eleição, professor, o que é uma célula? O que é um órgão de eleição? É para onde muitas vezes o agente causador da doença apresenta tropismo, é para onde ele vai, é aonde ele vai exatamente causar o quadro infeccioso. Pois, meus queridos, o plasmódio, que é este protozoáriozinho aqui, tá? Ele, quando chega às hemácias, ó, nas hemácias, o plasmódio se reproduz assexuadamente por merogonia. Você pode chamar de merogonia ou também, se tu preferir, chama de divisão múltipla. Professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas o senhor poderia me lembrar o que é isso? Claro. Ó, para cá. O que é merogonia? Normalmente, qual é o método mais simples de reprodução assexuada? É uma divisão binária. Vou repetir. Qual é o mais simples processo assexuado de reprodução?
dos indivíduos unicelulares? Divisão binária, bipartição, cisparidade. O detalhe é que esse protozoário chamado de plasmódio encontrou na evolução uma modalidade de reprodução um pouco curiosa. Ao invés dele pegar o material genético dele e gerar somente uma cópia, ele gera várias. E seguindo essas várias multiplicidades de cópias do seu DNA, o citoplasma da célula também se divide igualmente. Ou seja, de uma única vez, ele consegue gerar vários novos plasmódios. Por isso que o nome do processo assexuado de reprodução é divisão múltipla, é merogonia. Aí, galera, quando esse plasmódio está se reproduzindo dentro da hemácia, como ele gera muitos de uma vez só, a hemácia não aguenta. Aí a hemácia o quê? Lisa. A hemácia rompe. Daí, quando uma pessoa está com malária e ela está infectada pelo protozoário plasmódio, as hemácias vão lisando. E essa lise das hemácias libera um pigmento tóxico chamado hemozoína, o que causa as febres intermitentes. Uma das principais características sintomáticas de quem tem malária são as febres intermitentes, febres regulares, febres em intervalos de tempo de 72 horas em 72 horas, de 36 em 36 horas, tá? E isso tem relação direta com a forma de reprodução do plasmódio dentro das nossas hemácias. Um outro detalhe, no caso específico da malária, como nós somos a sede onde o protozoário se reproduz de maneira assexuada, nós somos considerados, no caso da malária, hospedeiros intermediários. Ô Lázaro, então no caso da malária, quem é o hospedeiro definitivo? Vem pra cá. Ó, no caso da malária, você teria que lembrar, não para a resolução dessa questão, obviamente, né? Mas tu teria que lembrar que a malária ela tem um agente transmissor. Ó, o agente transmissor, porque trata-se de uma doença que não é contagiosa, não é uma doença que tem infecção, transmissão direta, o agente transmissor, o vetor, é um mosquito, portanto, vamos para a taxonomia. Todo mosquito, galera, ele é um animal do filo Artrópoda, da classe Insecta, da ordem Diptera. Os mosquitos, eles são dípteros. Ó, são dípteros. Todo mosquito é um díptero. Mosca e mosquito, tá? Então, o agente transmissor vetor é um mosquito do gênero Anopheles. Do gênero Anopheles. E esse Anopheles, sempre é a fêmea que pica, né? Qual é, no caso, o nome popular do Anopheles? Você vai chamá-lo de mosquito prego, não confundir com o palha, tá? Ou carapanã. Ou carapanã. Mosquito prego ou carapanã. Pronto. Então, olha só. A malária é uma doença endêmica no Brasil, de algumas regiões, principalmente do norte do Brasil. É uma doença, tá certo, que é causada por um protozoário, então ela está dentro do pacote de doenças chamado de protozooses. Os principais sintomas de quem tem malária são as febres regulares, as febres intermitentes, né? E isso tem a ver com a modalidade com que o plasmódio se reproduz dentro das nossas hemácias, que é uma divisão múltipla, né? E aí, esse caso, como o método é assexuado, nós somos hospedeiros intermediários e o mosquito é que é o hospedeiro definitivo. Porque dentro do mosquito, dentro do Anopheles, dentro do mosquito prego, o protozoário plasmódio se reproduz por esporogonia. Um método que gera variabilidade, portanto, um método que? Sexuado, tranquilo? Então, na malária, nunca esqueçam disso. O hospedeiro definitivo é o mosquito. Nós somos o hospedeiro intermediário. Mas, Lázaro, qual é a relação
que o crescimento do garimpo ilegal, como o gráfico da questão 96 trouxe para a gente, com o aumento do número de casos de malária? Olha o item A. O item A está dizendo o seguinte, ó. O garimpo destruir os reservatórios silvestres dos insetos transmissores do vírus causador da malária. Tem vários erros aí, tá? Tem vários erros aí. Primeiro que o garimpo não destrói os reservatórios, tá? Não vai destruir. Segundo, a malária não é causada por vírus, é uma protozoose. Então, só em você saber isso, tu já eliminaria o item A como gabarito. O item B, o garimpo invadir a floresta, escava terras e acaba formando poços que favorece a proliferação de quem? Dos anofelinos. Lázaro, quem são esses anofelinos? Ora, os mosquitos pregos, como eu citei aqui para vocês, ó, o anófeles. Então, o que é que o garimpo faz? Quando o garimpo ele avança, ele vai escavando. E ao escavando, ele vai construindo reservatórios, ele vai contribuindo para uma maior proliferação dos mosquitos. E aí os mosquitos proliferando mais, aumentando a densidade populacional de mosquitos do gênero Anopheles, o número de casos de malária cresce na região. Então há um estudo que comprova que a relação direta univitelina entre a expansão do garimpo e o crescimento do número de casos de malária relaciona-se ao fato de que o garimpo constrói uma maior rede de quê? De reservatórios para a proliferação dos anofelinos e, consequentemente, do número de casos de malária. Então, o gabarito já é o item B de beijinho, tá? Olha o item C. Fragmentar o ecossistema e contribuir para o aumento da biodiversidade. Olha, galera, já está errado esse item, tá? É verdade que o garimpo fragmenta o ecossistema? Sem dúvida. Mas não esqueçam que ao fragmentar o ecossistema, o que nós temos é uma diminuição da biodiversidade. E isso não estaria relacionado com o aumento do número de casos, tá certo, de malária. No item D tem concentrar os Yanomamis nas terras endêmicas da malária, dificultando a chegada dos medicamentos. Gente, o garimpo faz isso, concentra os Yanomamis em terras endêmicas, dificultando a chegada dos medicamentos? Não, não é o fator que associa o garimpo aí com os casos de crescimento de malária. Não, não é. Agora o item é aumentar a população de resistentes ao protozoário, contribuindo para a transmissão horizontal da malária. Pessoal, posso dizer isso? A transmissão horizontal é transmissão entre pessoas. Nós não temos isso na malária. A malária é uma doença que é transmitida por vetor. Então, o aumento do número de casos está numa melhoria das condições de proliferação de mosquito. Então, os mosquitos proliferando mais. Portanto, questão de número 96 do nosso primeiro simulado aberto, que fala sobre malária, o gabarito é o item B de boa prova.